No Brasil, João Cristofolini. Em Dubai, Gustavo Carriconde. Eles leem os mais importantes livros e debatem suas principais ideias. Fique ligado nas dicas dos maiores nomes da literatura de negócios e como você pode aplicá-las na sua vida como empreendedor. Está começando agora mais um episódio do Resumo Cast, livros para empreendedores. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Resumo Cast. Aqui quem fala é João Cristofolini e estamos começando agora o episódio número 23 do Resumo Cast com mais um livro para empreendedor. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre hábitos, com o livro O Poder do Hábito. Por que fazemos o que fazemos na vida e nos negócios? Com o autor Charles Duhigg. Em O Poder do Hábito, entendemos por que algumas pessoas e empresas têm tanta dificuldade em mudar, enquanto outras parecem conseguir isso da noite para o dia. Segundo o autor, a chave para se exercitar regularmente, perder peso, educar bem os filhos, se tornar uma pessoa mais produtiva, criar empresas revolucionárias e ter sucesso é entender como os hábitos funcionam. E é sobre isso que nós vamos falar no episódio número 23, que começa agora. Olá, eu sou o Gustavo Carriconde, seja bem-vindo ao Resumo Cast. E vamos falar hoje bastante a respeito de hábitos e aquilo que se passa dentro das nossas mentes. O nosso cérebro é uma máquina de poupar energia. Durante milhares de anos, nos primórdios do homem na Terra, poupar energia fazia toda a diferença entre sobreviver ou morrer. Uma forma de poupar energia é transformar atividades rotineiras em hábitos. Os hábitos podem ser simplificados em 3 fases distintas. A primeira acontece quando reconhecemos uma determinada deixa. A deixa é uma espécie de sinal que ativa a segunda fase, que é a rotina. Realizamos então de forma quase que automática a rotina, para finalmente atingir a terceira fase, que é a obtenção da recompensa. Ficou complicado? Vamos então analisar o seguinte exemplo. Imagine que o seu despertador está tocando logo cedo pela manhã. Essa é a deixa que o seu cérebro reconhece para que você inicie uma rotina automática de levantar da cama, ir até o banheiro, passar a pasta de dente na escova da mesma forma todos os dias e sem ter que gastar energia pensando como essa tarefa será executada. Finalmente, após a rotina, você recebe a recompensa, que é aquela ardência refrescante na boca e que confirma que os seus dentes estão limpos e protegidos. Assim como nesse exemplo, existem diversas outras situações onde o cérebro simplifica determinados processos para que eles sejam executados com o mínimo de gasto de energia. Gustavo, quando nós entendemos o funcionamento do loop do hábito que você nos comentou, a deixa, a rotina e recompensa, fica muito mais fácil para nós entendermos o seu funcionamento e entendermos como nós podemos mudar os nossos hábitos. Quando nós entendemos que a rotina, talvez o alicerce principal da formação de um hábito, nós entendemos que nós podemos mudar qualquer hábito quando nós criamos uma rotina. Através de uma deixa, através de um clique, através de alguma coisa que nos motiva a criar uma rotina. E quando nós criamos uma rotina, o que leva um certo tempo de espaço, em média de 1, 2 a 3 meses, cada autor aí tem algumas teorias diferentes, nós criamos uma rotina e, consequentemente, ao criar uma rotina, nós recebemos uma recompensa que é o resultado desse hábito formado. Isso vale para tudo. Isso vale para quem quer emagrecer, isso vale para quem quer ter uma vida mais saudável, isso vale para quem quer aprender um outro idioma, para quem quer ler
mais livros de negócios, para quem quer começar talvez um novo projeto, um novo empreendimento, tudo está baseado na rotina. A rotina forma um hábito. É muito comum eu ouvir pessoas dizendo que não conseguem praticar atividade física, ou que não conseguem aprender um novo idioma, ou que não conseguem ler livros que gostariam de ler. O grande ponto é justamente a rotina. Quando nós conseguimos incorporar uma rotina no nosso dia a dia, quando nós conseguimos incorporar rotinas padronizadas dia após dia, a soma dessas rotinas naturalmente se transforma em um hábito. Então não adianta dizer que você não consegue fazer isso, que você não consegue mudar isso. A mudança acontece naturalmente com o seu próprio cérebro quando você consegue criar uma rotina. E para você criar uma rotina, você tem que ter uma deixa, você tem que ter uma isca inicial, um objetivo inicial. E através da rotina, diariamente, dia após dia, você vai ter a sua recompensa, seja ela um emagrecimento, seja aprender um novo idioma, seja ter mais conhecimento sobre alguma área específica da vida ou do seu negócio, seja inclusive para melhorar, para mudar ou para criar um novo empreendimento. Tudo está baseado em hábitos. Pessoas de sucesso possuem hábitos, possuem rotinas determinadas, possuem rotinas desde ao acordar, ao levantar, as primeiras ações do seu dia, os hábitos durante todo o seu dia é uma rotina. Você precisa ter uma rotina para construir o hábito e para conseguir, consequentemente, recompensas na sua vida. Estudos científicos demonstram que quando as pessoas desenvolvem hábitos, elas passam a sentir um desejo pela recompensa, antes mesmo de realizar a rotina do hábito. Por exemplo, se você tem um hábito de comer um chocolate todo dia depois do almoço, antes mesmo de sentir o gosto do chocolate na sua boca, o seu cérebro irá comandar o seu corpo para sentir um grande desejo pela recompensa. A sua boca irá começar a salivar e você não vai conseguir focar em nenhuma outra coisa. Por esse motivo, os hábitos que já estão estabelecidos são muito difíceis de serem mudados. Já que os hábitos são formados e gerenciados por uma parte muito primitiva do cérebro, responsável pela nossa segurança e sobrevivência, eles são extremamente difíceis de serem modificados. Para modificar um hábito, o autor sugere modificar inicialmente a rotina, mantendo a deixa e a recompensa. Por exemplo, se em determinada hora do dia você tem um hábito de sentar na frente da TV e comer um doce, modifique a sua rotina para uma atividade física, como uma caminhada, por exemplo, e depois da caminhada, coma o seu doce. Essa sugestão pode parecer um pouco estranha, ter que realizar um exercício físico para depois ter a recompensa de comer um doce. Mas o autor afirma que as pessoas que adotam esse método, depois de algum tempo, permanecem se exercitando e não necessitam mais do doce como recompensa. E como justamente é difícil você mudar um hábito, isso tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Ao mesmo tempo que é difícil você construir um hábito positivo, um hábito saudável, é difícil você deixar de ter esse hábito. Por exemplo, eu tenho desde muito cedo, desde muito jovem, o hábito de praticar atividade física todos os dias. Se por algum motivo na minha agenda eu não consigo praticar atividade física em um determinado dia, ou mais de um dia, 2 dias talvez, automaticamente eu sinto falta dessa rotina. O meu corpo sente falta dessa rotina, porque inconscientemente eu já incorporei esse hábito, eu já incorporei essa rotina dentro do meu corpo. Assim como tem pessoas que construíram o hábito de não praticar atividade física, buscando outras deixas, buscando outras recompensas, eu construí o hábito e quando eu tento sair desse hábito,
automaticamente o meu corpo se policia, o meu corpo me cobra dessa rotina. Então é interessante nós entendermos isso, que é difícil você construir um hábito, mas quando você constrói o hábito, é difícil você eliminar esse hábito. Então, se você está nesse momento querendo criar um hábito de alguma coisa, eu quero criar um hábito mais saudável, eu quero criar um hábito mais produtivo para o meu dia, eu quero criar um hábito mais próspero para a minha vida, certamente você terá um pouco mais de dificuldade para criar esse hábito. Por isso que é importante usar artifícios que talvez o seu cérebro não vai identificar, como as deixas que você vai utilizar para criar esse hábito, as recompensas que você vai almejar, que você vai mirar ao construir esse hábito, para que com isso, com o passar do tempo, com a rotina, esse hábito se torne de fato um hábito concreto e presente no seu dia a dia, e depois automaticamente o seu corpo, a sua vida, você vai fazer questão de seguir essa rotina, porque isso te faz bem. O autor descreve o conceito muito poderoso dos hábitos angulares. São hábitos que têm o poder de iniciar uma reação em cadeia, tanto na maneira como as pessoas se comportam em suas vidas pessoais, como na forma como elas trabalham e impactam o resultado de uma organização inteira. O segredo para encontrar hábitos angulares é focar em algumas poucas prioridades, ao invés de se preocupar com pequenos detalhes. Os hábitos angulares tendem a provocar as chamadas pequenas vitórias, ou seja, eles afetam os processos como um todo e geram benefícios em diversos setores ao mesmo tempo. Eles contribuem com a criação de outros hábitos positivos. Assim como escolher hábitos angulares poderosos acaba gerando grandes mudanças positivas, a escolha de hábitos angulares errados muitas vezes acaba em desastre. O autor analisa diversos cases que relatam aplicações de hábitos angulares. Um deles é da Companhia de Alumínio dos Estados Unidos. Quando o executivo Paul O'Neill assumiu o comando da Alcoa nos Estados Unidos em 1987, ele se deparou com uma cultura organizacional péssima, onde a taxa de acidentes no trabalho era altíssima e diversos setores escondiam as suas ineficiências dentro de processos burocráticos e inúteis. Aquela cultura de desleixo com a segurança era um hábito angular que acabava afetando os resultados da empresa em todas as outras áreas, inclusive a financeira. Para tentar consertar esse problema, ele então criou um sistema onde um relatório completo deveria ser criado pelos gerentes responsáveis e entregue para o presidente em 24 horas após a ocorrência de um acidente, juntamente com um plano para que o acidente nunca mais se repetisse. O acidente era a deixa, a rotina era o preenchimento do relatório junto com um plano de segurança, e a recompensa era que os gerentes somente seriam promovidos se cumprissem essa norma. Paul O'Neill acabou então criando um poderoso hábito angular na Alcoa que modificou completamente a cultura organizacional da empresa, porque agora os gerentes estavam criando planos de segurança mesmo antes de um acidente acontecer. Isso transformou a Alcoa em uma das empresas mais seguras do mundo e também impactou na eficiência e na sua performance financeira, aumentando o valor das suas ações em mais de 200% em apenas 10 anos. Bom, 2 pontos aqui que eu gostaria de reforçar que são realmente bastante pertinentes. O primeiro dele em relação a comemorar pequenos resultados. Isso talvez pode ser um detalhe tão simples, mas que pode fazer total diferença na construção de um hábito. Vou dar 2 exemplos muito claros. Voltando de novo ao exemplo de uma vida saudável, de um emagrecimento e de aprender um novo idioma, que talvez aí sejam hábitos muito próximos da realidade de grande parte das pessoas, de grande parte dos brasileiros. Bom, o primeiro deles você já deve conhecer, talvez já passou por ele ou conhece quem passa. Quando você tenta incorporar
uma rotina e um hábito na sua vida para emagrecer e você mira no resultado final apenas, eu quero emagrecer 10 quilos, 15 quilos, 5 quilos daqui a X tempo, e esquece de ter metas de curto prazo, esquece de comemorar os pequenos resultados que você vai dando passo a passo até aquele resultado, você corre um grande risco de se desmotivar durante o processo da construção da rotina e abandonar talvez muito perto do momento de ter construído um hábito. Então, em vez de esperar apenas o resultado final, trace metas pequenas durante o processo. A cada avanço que você vai dando, a cada passo que você vai dando, melhor do que quando você estava a um passo atrás, você deve comemorar esse resultado. Outro exemplo muito claro é no aprendizado de um novo idioma. Muitas pessoas, quando vão aprender um novo idioma, elas miram apenas o resultado final, que é a fluência naquele idioma. Certamente, a fluência, ela demora um certo tempo para acontecer. E quando você está tentando criar o hábito para aprender um novo idioma e você mira somente na fluência, você não alcança a fluência tão rápido, você desiste desse hábito, dessa rotina. Ao passo de que, se você tivesse estabelecido pequenas metas e comemorado cada pequeno avanço, cada avanço que você vai dando, cada compreensão que você vai dando durante aquele processo, você consegue criar a rotina e você não se desmotiva antes de chegar ao resultado final. Tá aí a importância de fato, mensurar e de comemorar pequenos resultados. E o outro ponto que eu gostaria de reforçar, que o Gustavo comentou, em relação a hábitos dentro da empresa. Hoje nós falamos muito de cultura, de atendimento de qualidade, de criar uma experiência diferente dentro da empresa, ao passo de que eu vejo muitas empresas que investem esporadicamente em treinamentos para a sua equipe, para os seus funcionários. Por exemplo, se eu quero construir uma cultura de atendimento, de uma experiência de atendimento incrível na minha empresa, não adianta eu fazer uma vez por ano uma convenção, um treinamento ou uma palestra. Eu tenho que fazer diariamente um processo de treinamento constante, através de uma rotina, até que aquilo vire um hábito na minha equipe e até que aquilo traga resultado para a minha equipe e para a minha empresa. Se eu não fizer esse trabalho com consistência talvez seria a palavra-chave, a palavra exata nesse contexto. Se eu não tiver consistência dia após dia, eu não consigo criar uma cultura, eu não consigo criar uma rotina, eu não consigo criar um hábito e automaticamente eu não consigo criar resultados, seja para minha vida pessoal, seja para a empresa, seja para toda a organização como um todo. A força de vontade é um hábito angular. O autor cita um estudo famoso da Universidade de Stanford, onde crianças de 4 anos de idade recebiam marshmallows e os pesquisadores pediam que eles não comessem. Essas crianças foram então acompanhadas por alguns anos e constatou-se que aquelas crianças que tiveram força de vontade para resistir à tentação do marshmallow apresentaram melhores resultados nos seus estudos escolares e tiveram mais sucesso em diversas áreas de suas vidas em geral. O autor conclui que a força de vontade é um dos hábitos angulares mais importantes, pois ela determina o controle que conseguimos exercer diante dos nossos desejos e emoções que muitas vezes nos sinalizam para caminhos errados. Mas por que a força de vontade é tão inconsistente? Alguns dias parece ser fácil ir à academia, enquanto que outros dias parece ser extremamente difícil. O fato é que a força de vontade funciona mais ou menos como um músculo que precisa ser exercitado para funcionar. Truques como iniciar uma dieta e contar para todas as pessoas que você conhece funcionam como uma forma de você se comprometer com esse novo hábito e acaba servindo como um exercício para a sua força de vontade. Da mesma forma que se você gastar horas durante o seu trabalho concentrando-se em uma planilha de Excel chata e complexa,
você vai chegar em casa com a sua reserva de força de vontade completamente vazia, até que ela se recarregue novamente no dia seguinte. Alguns outros estudos também demonstraram que a falta de autonomia e fazer o que você não gosta também contribui para que a sua força de vontade acabe mais rapidamente. Geralmente quem faz alguma coisa porque foi mandado, ao invés de ter tomado a decisão de forma autônoma, acaba desperdiçando muito mais as suas reservas de força de vontade. O exemplo do marshmallow, Gustavo, é um exemplo clássico e usado em muitas áreas da vida, de negócio, e principalmente dentro da área de educação financeira. Esse exemplo nos mostra de uma forma bastante clara como muitas pessoas têm o foco no curto prazo. Eu estou disposto a abrir mão de algum desejo, de algum ganho no curto prazo, hoje, amanhã, para esperar um resultado maior e um prazo maior? Essa pergunta é a pergunta-chave, e quando você de fato consegue entender e consegue estar disposto para isso, você consegue abrir mão muitas vezes de desejos no curto prazo para ter resultados maiores no longo prazo. Isso vale para a educação financeira. Para mim conseguir ter um objetivo de não gastar o meu dinheiro no curto prazo, talvez com consumo, e para mim pensar na minha aposentadoria financeira, no meu futuro financeiro. Ou vale também para mim deixar de comer alguma coisa que eu gostaria de comer hoje para pensar na minha saúde no longo prazo. Para mim pensar em deixar talvez de sair ou de fazer uma atividade trivial para ler e para estudar e para me autodesenvolver como pessoa. Quando nós temos um foco no resultado final e nós realmente temos o real desejo de alcançar esse resultado, nós conseguimos isso. Agora, quando alguém vai impor isso para você, quando você acha que algum terceiro é responsável por isso, ou quando você realmente não está engajado com esse resultado, isso dificilmente acontece. Realmente exige uma força de vontade muito grande e exige um desejo muito grande. Você realmente está disposto a pagar o preço. Você realmente está disposto a conseguir aquele resultado, ao passo de abrir mão no curto prazo para receber uma outra coisa melhor, maior no longo prazo? Você está disposto a virar noites para se dedicar ao seu projeto, ao seu empreendimento? Você está disposto de abrir mão de certos divertimentos e prazeres da vida para investir no seu futuro? Isso, de fato, só depende de você. E muitas vezes, muitas pessoas dependem de fatores externos para esse tipo de construção de hábito. Por exemplo, muitas vezes você não consegue criar o hábito de aprender sozinho e precisa então pagar para fazer um curso, pagar para fazer uma faculdade, pagar para fazer um MBA. Porque quando você está pagando, você está se comprometendo com aquele objetivo e o seu cérebro se obriga a fazer isso, ao passo de quando você não está pagando, você não tem, algumas pessoas não têm esse comprometimento. Outro exemplo clássico, voltando ao exemplo da educação financeira, é a questão de financiamento. Quando eu faço um financiamento, eu estou me comprometendo a pagar todo mês aquele valor. Ao passo de que quando eu não tenho esse comprometimento com alguma coisa externa e eu não tenho esse hábito de poupar o meu dinheiro para sozinho, de uma forma mais inteligente, poupar, investir e comprar aquele bem no longo prazo, eu não consigo. Então, realmente, é uma força de vontade que você precisa ter. Você precisa realmente ter um real desejo daquilo e, em alguns momentos, por que não contar com o comprometimento, assumir o comprometimento, como o Gustavo comentou, a público, ou usar algum artifício inicialmente como o pagamento de alguma forma para que você consiga criar esse hábito e depois, quando você internaliza esse hábito, você consegue dar sequência de uma forma natural a esse processo.
As crises são o melhor momento para que os hábitos ruins sejam substituídos por poderosos hábitos angulares. O autor fala sobre o case da estação de metrô King's Cross de Londres, que em 1987 um grande incêndio aconteceu matando 31 pessoas e deixando dezenas de feridos. Na época, haviam complexos procedimentos burocráticos e hábitos organizacionais dos funcionários do metrô de Londres que acabavam isolando os departamentos de uma forma muito perigosa. Foi nesse contexto que um funcionário do metrô foi avisado por um passageiro que havia um pequeno lenço de papel pegando fogo perto de uma das lixeiras. Esse funcionário foi então até o local e apagou o fogo, mas não percebeu que aquilo era parte de um incêndio maior e retornou então para o seu posto sem maiores preocupações. O fogo acabou então se alastrando e atingindo proporções e criando um incêndio que durou 6 horas. As investigações posteriores constataram que haviam regras rígidas, teóricas e que não estavam escritas em lugar nenhum, que proibiam que os funcionários chamassem os bombeiros a não ser que fosse estritamente necessário. Essas regras também determinavam que nem todos os setores estavam autorizados a chamar os bombeiros e que a comunicação entre setores deveria ser feita somente através dos seus superiores. Todos esses terríveis hábitos organizacionais eram extremamente difíceis de serem modificados e contribuíram com o terrível acidente. Depois do acidente, em meio a uma grande investigação que estava acontecendo a respeito do ocorrido e uma imensa pressão popular, os gestores do metrô de Londres utilizaram essa grande crise para redefinir completamente as normas e diretrizes de segurança da organização, que infelizmente não foram identificadas e modificadas antes de acontecer essa grande tragédia. Você certamente já deve ter visto ou convivido com alguma pessoa que, ao enfrentar um problema de saúde, se viu obrigada a mudar os seus hábitos de vida para hábitos mais saudáveis. Ou talvez uma pessoa que, ao estar altamente endividada e com problemas financeiros, se viu obrigada a mudar os seus hábitos, o seu comportamento em relação ao gasto com o seu dinheiro. Talvez você já deva ter visto empresas que, ao passar por uma grande crise, ao passar por uma grande dificuldade, se viram obrigadas a mudar o processo da sua empresa, se viram obrigadas a mudar o produto, ao serviço ou qualquer outro hábito que estivesse dentro daquela empresa. Problemas, dificuldades, doenças, são todos fatores que servem como alertas para que algum hábito que nós temos não está sendo desenvolvido de uma forma correta. São reflexos que o corpo, são reflexos que a mente, são reflexos que a vida nos mostra que alguma coisa está errada, que alguma coisa deve ser mudada. E muitas vezes, esses reflexos são necessários para que nós consigamos mudar um comportamento, mudar um hábito, mudar uma rotina que talvez nós jamais imaginássemos ser possível mudar. Por isso, se você que está nos ouvindo do Resumo Cast está neste momento passando, talvez, por uma dificuldade no seu negócio, na sua empresa, na sua vida pessoal, na sua vida de relacionamento, na sua saúde, o que quer que seja, analise esse problema, analise essa crise, analise essa dificuldade como uma oportunidade e como um sinal para que a partir de agora você possa repensar os seus antigos hábitos, as suas antigas rotinas e que a partir de agora você pode mudar esse hábito, mudar essas rotinas para hábitos e rotinas muito mais saudáveis, muito mais prósperas e muito mais alinhadas com o seu verdadeiro objetivo e com o seu verdadeiro propósito. Essa é a mensagem final que eu gostaria de deixar para você que está nos ouvindo aqui no Resumo Cast, nesse 20º
terceiro episódio. Cultive hábitos saudáveis, cultive hábitos produtivos, cultive hábitos prósperos. Talvez você precisará de algum acontecimento negativo na sua vida para mudá-los. Talvez você que está nos ouvindo possa, com esse conhecimento, não precisar esperar que uma crise aconteça e que você possa, a partir de hoje, mudar os hábitos da sua vida. Lembre-se, qualquer hábito pode ser construído. Você precisa, para isso, criar uma rotina, e uma rotina leva tempo. Mas tendo um desejo sincero, tendo uma vontade sincera e almejando os resultados passo a passo que você vai ter com essa nova rotina, com certeza você vai conseguir criar essa rotina, criar esse hábito e ter uma vida e ter um negócio muito mais próspero, muito mais saudável e muito mais feliz. Esse foi o episódio número 23 do Resumo Cast. Eu agradeço mais uma vez por você estar nos acompanhando e nos vemos na próxima semana. Um grande abraço. Vamos finalizando o episódio número 23 do Resumo Cast. E um recado especial: se você não assinou ainda o Resumo Cast, visite www.resumocast.com.br. Lá você tem todos os links para assinar o nosso podcast em várias opções no iTunes, no SoundCloud, no seu dispositivo Android, tablet. Visite então www.resumocast.com.br. Procure a gente também no Facebook, grupos /ResumoCast, é um grupo exclusivo e fechado. Solicite a sua inclusão no grupo, que nós iremos aprovar a sua inclusão. E você vai ter acesso a algum material complementar que a gente posta frequentemente a respeito dos episódios. Vai poder discutir ideias com outros ouvintes. E dentro de em breve vai poder conhecer alguns planos que nós temos de alguns outros produtos que com certeza irão beneficiar você que é empreendedor ou que tem uma ideia ou que deseja abrir um negócio ou empreender. Agora eu me despeço aqui de Dubai, tenham todos uma boa semana e até o próximo episódio.